Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estou bastante alegre de poder estar nessa noite, né? E a gente sabe, né, irmãos, assim, eu não sou pregadora, mas eu sou obediente à minha pastora, né? Ela falou, Valéria, você pode trazer a palavra? Amém, porque não sou eu que falo, é o Senhor que fala por nós. Então nós não temos, mas o Senhor tem para nos dar e nos encher nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. Hoje é um dia especial para mim, por eu ter gerado o meu menino Marquinho, e ele está aqui nessa noite, porque nos outros anos, né, eu passava o aniversário dele preocupada por ele estar bebendo nas baladas da vida, comemorando com os amigos. Hoje meu coração está mais descansado, sabendo que ele está aqui na casa do Pai. Me tranquiliza, irmãos. E antes da palavra, eu quero agradecer a Deus também, porque quinta-feira passada, ao sairmos aqui do culto, um pouquinho depois que chegamos em casa, o meu outro filho, o Lucas, sofreu um acidente de moto. E, irmãos, e o nome dele, a foto está sempre aqui. Minha família está sempre no altar do Senhor. E naquele dia, quando eu cheguei em casa, aí um pouquinho tempo, Marquinho ligou: mãe, Lucas sofreu um acidente. Aí meu coração, Jesus, por favor, Senhor, visita meu filho, toca nele, não permita que ele venha partir sem salvação, dá oportunidade, Senhor. E hoje ele foi lá em casa, conversou comigo, disse: mãe, realmente eu vi a morte de perto. Ele disse que ficou desacordado no chão e ele escutava vozes longe, assim, como se ele já estivesse indo embora, e aquelas vozes, muita gente em roda dele, assim, na rua, para socorrer ele. Irmãos, e para honra e glória do Senhor, ele deu um ovo, conforme a pancada foi muito forte, aquele ovo enorme na cabeça, e ele foi, bateu tomografia, tudo que é exame, irmãos, e não deu nada, só arranhão. O ovo ainda está um pouquinho grande, irmãos, mas para a glória do nome do Senhor, só arranhão, porque a potente mão de Deus estava ali com o meu filho. Por isso é importante você colocar a sua família no altar. Não deixe de colocar a sua família no altar do Senhor, porque Deus está trabalhando, Deus está operando maravilha. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Eu pedi ao Senhor, né, que me desse um tema para a mensagem de hoje. E Deus falou ao meu coração: fala sobre gratidão. E eu falei: Senhor, e hoje eu estava observando as pessoas agradecendo a Deus, né? Lili agradeceu, Marquinho, nossa irmã Cidinara, quantas pessoas que agradeceram, eu estou agradecendo. Angelina agradeceu semana passada, né, Angelina? Então, irmãos, Deus se agrada da gratidão. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 17, do versículo 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, do 11 ao 19. Aleluia, Jesus. Vou ter que ler ali, né, porque a minha Bíblia é um pouquinho diferente. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém, irmãos? E quando
eu falei, Senhor, me dá uma palavra, um tema, né, para a mensagem. Deus falou ao meu coração, fala sobre gratidão. E o primeiro tema que veio assim, mensagem da Bíblia que veio ao meu coração foi a cura dos 10 leprosos, porque é um exemplo muito maravilhoso, irmãos, para nós. Pensa Jesus passando numa cidade e a gente sabe que a lepra hoje ela tem cura, né? Tem tratamento. Porém a lepra há um tempo atrás era uma doença que trazia medo, pânico às pessoas. As pessoas tinham medo porque não tinha cura e era contagioso. Se você encostasse no leproso, você ficava também impuro, né? Você ficava ali contaminado com aquele mal. E eles ficavam, irmão, afastados da cidade. Não podiam ficar assim. Às vezes a gente está com um resfriadinho, né? Mas a gente ainda está aqui com os irmãos. Mas, irmãos, a lepra era uma doença como... não tem nem como comparar hoje, né? Como a AIDS por aí. E, irmãos, era muito triste, eles não tinham, assim, eles sabiam que estavam condenados à morte. Sabe quando você tem alguma coisa que alguém fala, o médico fala assim, olha, você está com câncer, você tem 1 mês, você tem 20 dias de vida, você tem 1 ano de vida, você está condenado à morte. E ali aqueles homens eles sabiam que estavam condenados a morrer. E eles também sabiam que Jesus ia passar. E acontecendo que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E eu acho maravilhoso saber que Jesus, irmãos, Jesus ele é onisciente, né? Onipotente, onipresente. E quando ele estava aqui na terra, ele não era onipresente, né? Porque ele não podia estar, ele estava em forma de homem ainda, mas Jesus, ele com certeza sabia que ali tinha alguém que precisava que ele passasse ali naquele lugar. Jesus sabe a sua dor, ele conhece o seu problema. Não tem aquele louvor, passa lá em casa, Jesus. Ele sabe o endereço da sua casa, Lamandarébia. Jesus conhece. Às vezes você fala assim, Jesus, olha que eu estou passando. Ele conhece o beco, a rua, sobe, desce. Não precisa você dar o endereço, porque Jesus conhece o seu endereço. Jesus conhece a sua dor. Ele sabe aquilo lá no íntimo do seu coração. Ele sabe quando você deita a cabeça no travesseiro e às vezes você não faz gabinete com a pastora, às vezes você não fala para sua melhor amiga, mas ali no travesseiro é só você e Deus. E ali você conversa com o Pai e o Pai está te contemplando. O Pai está enxugando as suas lágrimas. Aquilo que eu não posso fazer por você, o nosso Deus pode. Talvez aqueles homens ali não conhecessem o nosso Senhor Jesus. Por isso eles estavam ansiosos, esperando Jesus passar. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Irmãos, quando aqueles homens, você pensa bem, você está com um problema, você vê que a solução está passando ali. Ai, irmão, até eu, com a perninha doendo, eu ia correr, mas eu ia encontrar Jesus. Porque Jesus, irmão, vale a pena você correr para encontrar com o Mestre, porque Ele tem vida. O que Jesus tem para dar? Ele tem tudo. Ele tem vida, ele tem alegria, ele tem saúde, ele tem bênção. Ele tem coisas maravilhosas para te entregar. Basta que você dê o primeiro passo. Às vezes a gente quer a bênção, mas a gente quer ficar em casa, sentado, né? O Senhor quer que você assim, levanta, te põe em pé e eu falarei contigo. Levanta do comodismo, levanta daquela, sabe, aquela preguicinha, tá chovendo, hoje eu não vou não, porque tá chovendo. E o Senhor fala assim, levanta, porque lá naquele lugar tenho eu para palestrar contigo, eu quero falar contigo, eu quero te entregar uma bênção. Mas assim, dessa maneira, Jesus manda que nós nos coloquemos de pé, porque o Senhor não fala com ninguém deitado, o Senhor quer que a gente se coloque na posição. E aqui fala assim, né?
E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles, vendo, disse-lhe: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Irmãos, quando Jesus escutou eles clamarem, Jesus não fez muita, sabe? Às vezes a gente faz aquela coisa, mas Jesus não, olha, ide. Olha a palavra de Jesus. Ele não fez aquela oração poderosa, não. Olha a palavrinha, ide e mostrar ao sacerdote. E às vezes, né, irmão, a gente acha, não, mas eu estou com problema, tem que vir a pastora da minha casa orar por mim. Tem que vir o bispo tal, tem que vir fulano, eu tenho que ir na casa da irmã Maricota, que ela vai revelar isso e aquilo. Irmão, Jesus só falou assim: ide, olha que palavrinha pequenininha, ide e mostrai ao sacerdote. Quando Jesus disse ide, nessa pequena palavra, ele já liberou o milagre para a vida daqueles homens, e aqueles homens tomaram posse. E hoje Jesus também está falando para você nessa noite: olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Depois que você vem, recebe a salvação, recebe a libertação, aí Jesus fala assim: agora ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Então, irmão, olha a diferença, né? Olha como Jesus faz na sua vida. Ele trouxe Marquinhos cheio de carrapicho, né? Tô falando do meu filho, né, irmão? Ele chegou aqui todo cheio de carrapicho. Aí Jesus está fazendo o quê, ó? De pouquinho em pouquinho Jesus está limpando. Por que Jesus está limpando? Porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele não pega um vaso sujo para usar, não. Ele pega aquele vaso cheio de vício, cheio de sujeira, palavrão, bebida, cigarro, tudo de ruim que estava naquele vaso. Aí ele derrama a graça dele. Aí quando a graça de Jesus entra na nossa vida, juntamente com o sangue do Cordeiro, Jesus, que coisa linda, aquela sujeira vai subindo daquele vaso, vai transbordando, e toda a sujeira vai saindo, e a unção de Deus vai penetrando. E quando você vê aquela pessoa que fumava, que xingava, que arrumava confusão, está aqui no altar, louvando e adorando o nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque esse Deus é maravilhoso. Ele transforma a água em vinho. Coisa maravilhosa é esse Deus que nós servimos. Então, irmão, vale a pena servir esse Deus. E aqueles homens já sabiam a fama de Jesus, e eles ali falaram, levantaram a voz. Por que tinha que levantar a voz? Porque se eles falassem baixinho, irmão, ninguém dava atenção para aqueles homens, era leproso. Quem é que ia olhar para aqueles homens? Eles queriam distância, então eles tinham que gritar. Grite nessa noite, a tua vitória vai chegar. Grita, declara para o inferno escutar. Fala bem alto assim: eu vou ver a minha família no altar do Senhor, eu vou ver o meu marido cantando aqui com os homens, eu vou ver meus filhos na casa do Senhor. Declare. Aqueles leprosos gritaram, irmãos, eles gritaram, eles queriam chamar a atenção de Jesus. Jesus hoje fala contigo: chama a minha atenção. Não venha para a igreja simplesmente para que a pastora veja, marcar um ponto aqui. Eu vim para o culto, porque se eu não vier, a pastora vai me ligar. Se eu não vier, a Liliane vai reclamar. Se eu não vier, o pastor Alberto vai chamar a minha atenção. Não, irmão, isso aqui não é uma firma que você vem marcar o ponto. Isso aqui é a casa do Pai. É aqui que Ele tem alimento para a tua vida. Você não entrou por essas portas à toa. Você entrou por essas portas porque Deus te chamou, te deu uma responsabilidade, te colocou no ministério compromisso. Será que foi à toa que o Senhor colocou você no ministério
ministério é compromisso. Quantos ministérios tem aí, irmãos? Mas o Senhor falou assim, olha, eu te quero ali, porque você precisa ter compromisso com a minha obra, compromisso comigo, quero eu te usar, não importa do jeito que você é. Eu falei para Claudinha, eu tenho o meu jeitinho, eu gosto muito de ficar na salinha das crianças, não sou pregadora, eu tenho o meu jeito mais simples de falar. Eu não quero ser igual a ninguém, eu quero ser eu, a Valéria. Eu quero ser a Valerinha, que muitos me conhecem como Valerinha. Eu gosto de ser a Valerinha. Eu não quero ser Camila Barros. Eu não quero ser fulana de tal. Eu quero ser eu. Jesus me chamou. Eu tenho uma identidade. Eu tenho um DNA de Cristo. Não tente imitar ninguém, não. Você é você. E Deus te usa como Ele quer. Quantas vezes eu já vi Fabiana chegar aqui e trazer uma palavra, já vi Mônica me ensinou tantas coisas na palavra. Irmãos, eu tenho aprendido, às terça-feira aqui é uma escola. Essas mulheres de Deus que vêm às terça-feira têm testemunho, quanta coisa você aprende aqui. Eu aprendo com a Vanessa, quando ela vem aqui chorando, falando. Irmãos, você aprende até com uma criança. Seja humilde, saiba que você é vaso na mão do oleiro. Se você tiver muito altivo, ele vai te quebrar e vai fazer um vaso novo. Jesus não remenda vaso, ele quebra e faz um vaso novo. Aleluia! E aqueles leprosos levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E eles vendo, disse-lhe, ide mostrai ao sacerdote. Aconteceu que indo eles ficaram limpos. No caminho eles já foram ficando limpos. Mas por quê? Porque foi dada uma ordem. E quando Jesus fala, Jesus tem misericórdia. Quando Jesus fala, a voz do mestre estremece. A voz do mestre tem poder. E quando ele fala na tua vida, olha filha, vou eu fazer, vou eu trabalhar, vou eu apertar. Não peça misericórdia. Olha filha, vou eu fazer. Descansa. Porque o mestre sabe como tratar. O mestre conhece as suas ovelhinhas. Ele é o bom pastor. Se precisar, ele vai quebrar a perninha de uma ovelha. Se ele vê que a ovelha está pertinho de cair na boca do lobo, que a ovelha está rebelde, ele vai lá, toque, dá uma cotovelada com o cajado, ou então pega o cajado e faz assim, ó, venha, vem cá, ovelhinha rebelde. Porque Jesus, ele ama. E o pai castiga o filho a quem ama. Quantas vezes Jesus já me deu uma lambada? Né? Essa cirurgia que eu tive da vesícula, foi papai me apertando. Porque eu fui na oração e a irmã falou assim, Valéria, Deus me mostrava que não é para você comer mais a pimenta. Aí eu falei assim, Jesus, me desculpa. Eu falei para Jesus, gente, fala sério, não vou mentir não. Assim, Jesus, olha só, eu como pimenta desde criança. Tu sabe que eu gosto de pimenta. Jesus, eu não vou parar de comer a pimenta não. E aí eu teimei. Deus usou o vaso, eu teimei. Jesus foi lá e tocou no meu barrigão, inchou, doeu. Passei muito mal, 3 dias sem comer, 3 dias sentindo dor. E passei pela faca, porque Jesus, ele ama as suas ovelhas. Ele quer que você obedeça a voz dele. Pode ser uma criança que Deus venha usar e falar contigo. Obedece, porque Deus quer que você seja uma pessoa obediente. Ouça a voz do bom pastor. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Irmão, samaritano era estrangeiro. Não se dava com os judeus, né? Então pensa bem, Jesus nunca queria imaginar que um estrangeiro ia voltar para agradecer. Ele pensou assim, não, né? Vai vir os meus me agradecer. Mas quem veio? Um samaritano. Jesus disse, não foram 10 os limpos? E onde estão os 9?
Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ele disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Irmãos, que coisa maravilhosa, né? Aquele que volta para agradecer, ele tem uma vantagem, sabe qual é? Ele se aproxima do mestre. Porque você, para agradecer, você tem que se aproximar. Você não vai falar assim: ô Tuane, obrigada aí, tá? Valeu. Não, eu vou chegar perto da Tuane, ela me deu um pedaço de bolo, né? Ô Tuane, muito obrigada pelo bolo, estava tão gostoso. Dá um abraço na Tuane, sinto o cheirinho do perfume dela. Assim também foi aquele homem que voltou. Ele voltou, olha a intimidade. Quando ele voltou, os outros foram embora. Eu quero saber de Jesus, não. Eu quero saber que eu já estou limpo, posso curtir minha vida. Mas esse aqui, não. Eu preciso dar um cheiro em Jesus. E ele foi lá, irmãos. Ele deu assim, sabe? Chegou para Jesus. Oh, Jesus. Ele se prostrou, irmão. A Bíblia fala assim, ó. E caiu aos seus pés. Se fosse eu, dava logo um abraço, né? Mas ele caiu aos pés, tá bom. Cada um faz do seu jeito, né? Eu estando lá, eu ia dar um abraço gostoso em Jesus, né? E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, e dando-lhe graça, e este era samaritano. Irmãos, que você hoje possa pensar assim: como é que será que eu estou agindo? Como os 9 ou como 1? Hoje tivemos alguns testemunhos, mas tem muita gente aqui que tem recebido bênção e fica com a boquinha fechada. Muitos irmãos, eu conheço aqui a igreja, né? Vai fazer 8 anos aqui, né? Já conhecia o ministério já um tempinho atrás, já conhecia a pastora, mas irmãos, eu já vi muita gente entrar por essas portas lá embaixo. Eu já vi tanta gente ser abençoada aqui nesse lugar. Irmãos, cadê os 9? Né? Cadê os 9? O 1 está aqui, ó. Mas cadê os 9? Se todos que passaram por esse lugar, que foram abençoados, estivessem aqui, a pastora ia ter que alugar o Maracanã, talvez o Maracanãzinho, não sei, um galpão para agregar o povo, porque muitos já passaram por aquela porta, clamaram, gritaram: Jesus, socorre-me. O Senhor abençoou. E cadê a gratidão? Aonde está a gratidão? E o Senhor pergunta para nós hoje: será que você vai ser um dos 9 ou você vai ser 1? Que você hoje possa botar a mão na consciência e pensar assim: não seja aquela pessoa, tem a gratidão ativa e a gratidão passiva. A passiva é aquela assim que você precisa receber algo para poder você testemunhar. Por exemplo, eu tenho que receber um carro do ano para eu ser agradecido. Porém, a ativa não, ela está ativa no seu coração. A gratidão ativa é aquela gratidão que você já acorda, abre o olho. Ah, Senhor, muito obrigado. Irmãos, às vezes você não tem 1 centavo no bolso, que nem o pastor, né, Alberto já contou aqui que não tinha dinheiro para vir para a igreja, veio com sapato furado, né, pastor Alberto? Então, veio a pé de São João. Então, irmão, tem dia que você não tem dinheiro para comprar um pão, mas você abre os olhinhos e fala assim: ah, como é bom estar vivo. Como é bom poder ter uma família, ter um lar, ter uma casa, ter um ovinho frito para comer. Nem todo dia dá para comer, né? Uma carne moída, uma coisinha assim. Mas se tem um ovinho, tem um angu com feijão, com farinha. Sede agradecido. Às vezes, irmão, nós esperamos chegar o dia 31 de dezembro, que aí faz aquele culto, vamos chamar os irmãos para agradecer. Aí aquele mês de dezembro, todo mundo fala: eu quero agradecer por esse ano, foi uma bênção. Ah, peraí, nós estamos em março ainda. Você vai esperar chegar dezembro para você agradecer? Ah, Senhor, obrigado pelo ano, pelas bênçãos. Não, as bênçãos estão sendo liberadas para você desde o momento que Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Você nasceu, as bênçãos já foram liberadas para a tua vida. Tome posse.
Naquele dia que Jesus falou assim, ide mostrar lá para o sacerdote, ele já tinha liberado a bênção. Quem tem fé, pega. Eles pegaram e foram embora. E assim Jesus quer que você e eu façamos hoje. Né? O médico me deu uma sentença, falou: dona Valéria, os seus ossos estão de uma velhinha de 80 anos, a senhora tem osteoporose, a senhora daqui a 6 meses vai ficar na cadeira de roda. Aí eu tô bem olhando para ele, assim, tá bom, doutor, mas o meu Deus é aquele que falou assim para Lázaro: Lázaro, vem para fora. 4 dias já mortinho. Como é que ele saiu, Luan? Põe, pulando. Lázaro não saiu cabisbaixo, não. Lázaro saiu pulando, dando glória a Deus, né? Porque, irmão, o meu Deus é aquele que frustra os planos do inimigo. O homem fala: não, a senhora vai ficar numa cadeira de roda. Mas eu estou aqui, irmãos. Não estou 100%, porque nós somos seres humanos. Mas, irmão, aqui, ó, eu posso marchar no mistério. Eu posso cantar. Posso levantar minhas mãos. E posso dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Cantemos com muita alegria, dizendo que só o Senhor é Deus. Que Deus nos abençoe. Eu louvo a Deus por essa grande oportunidade. Que Deus nos abençoe. Amém.